Amém, irmãos? Então, estamos muito felizes em podermos compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero te convidar, então, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós leremos apenas 4 versículos deste capítulo. Mas antes de lermos a palavra, ontem mesmo eu estava conversando com os meus pais na hora do almoço e estávamos falando sobre situações que nós não podemos controlar, situações onde às vezes nós nos sentimos amarrados, atados, sem muito o que fazer, né? Ou até mesmo sem nada, né? Não tem o que nós fazermos, né? Cremos sim que Deus faz coisas, mas onde nós não podemos agir de alguma forma, né? E nesse momento a gente falou bastante sobre a soberania de Deus e conversamos sobre isso, entendendo que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias, então acontecendo A ou acontecendo B, né? A situação dando certo ou não dando certo, enfim, Deus conhece e Deus sabe o que é melhor para nós e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E falamos bastante sobre isso e durante o devocional dessa semana eu também pude me lembrar desse texto de Filipenses que eu quero compartilhar com os irmãos, porque também, né, alguém estava vivendo uma situação dessa, né, uma situação onde ele não poderia agir de forma alguma, né, não tinha como ele mudar aquela situação, que era o apóstolo Paulo, ao escrever aqui para os Filipenses. Então eu quero te convidar então a fazermos essa leitura, Filipenses capítulo 1, a partir do verso 3, a palavra do Senhor diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. E por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Porque se ela chegou até nós, a Deus, é porque o Senhor a preservou, Senhor. Pai, nós cremos na sua soberania. Cremos, Deus, que o Senhor preservou a sua palavra intacta para nós aqui, Senhor. Podemos compartilhá-la, ó Deus, e podemos também, ó Deus, meditar naquilo, Senhor, que o Senhor tem para nós. A gente ora que esta palavra faça diferença, Deus, na nossa vida, na nossa família, onde estamos inseridos, Senhor, na nossa casa, no trabalho, enfim. Transforme a nossa vida por completo através, Senhor, da ação do Teu Espírito Santo por meio da Tua palavra. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E quero te lembrar que essa carta, quando Paulo escreveu, ele não estava passando por uma situação muito boa, né? Nós sabemos que Paulo, ele era muito ativo, então era um homem que fez várias viagens missionárias e andou muito ali pelaquela região da Europa para poder propagar a mensagem do Evangelho. Vale lembrar que Paulo, antes, ele era um perseguidor dos cristãos, né? Combatia a fé cristã, mas a partir do momento que ele se encontra com o Senhor Jesus, a vida dele é transformada, ele tem este impacto neste encontro com o Senhor. Então a vida dele é transformada e inclusive, né, ele faz essa conversão, né, realmente 180 graus aí, e ele foi então ser na verdade um missionário e propagando as boas novas do Evangelho de Jesus. E neste momento, Paulo aqui, ao escrever a carta aos Filipenses, estava passando pela sua primeira prisão, né, onde ele é preso por causa da mensagem do Evangelho. E nesse momento aqui, ele escreve a carta aos Filipenses, que a gente meditou já nesse domingo passado. O pastor Rodrigo trouxe essa palavra para nós, né? Não no passado, no retrasado, né? Antes da ceia, o pastor Rodrigo trouxe essa palavra, onde realmente a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria e do contentamento. Mas como alguém pode estar feliz, alegre e contente, né, vivendo uma situação dessa? E aí a gente vai lembrar que na carta Paulo vai dizer que ele aprendeu a estar contente nessas situações, porque é Cristo quem o fortalecia. Mas neste momento eu quero pensar sobre a situação que Paulo estava vivendo.
ele estava ali preso numa prisão domiciliar, onde era uma prisão onde ele não era sustentado pelo Estado, como a gente entende que a prisão é hoje, por exemplo, no Brasil, nos dias atuais, mas, naquela época, ele era preso num lugar onde, se as pessoas levassem comida, roupas, mantimentos e remédios, ele tinha. Se não, ele não tinha. O Estado não dava nada, né, não ajudava nada, não subsidiava nada. Então, ele passava ali por momentos difíceis, né? Mas aqui a gente pôde entender que os filipenses estavam ajudando Paulo já há muito tempo. E aqui a gente pode perceber que Paulo estava recluso, ou seja, ele não conseguia mais andar, ele não conseguia mais viajar para ministrar a palavra de Deus. Paulo estava ali recluso numa prisão, limitado por uma prisão. E neste texto nós podemos aprender três atitudes que podemos ter, né? O que fazer quando a gente não pode fazer nada? O que fazer quando estamos limitados? Como agir quando estamos em situações parecidas? Né? Não necessariamente numa prisão, mas em situações onde nós nos sentimos atados, sentimos que estamos presos e não conseguimos agir em favor de algo. Então, neste texto aqui, Paulo nos ensina três atitudes. A primeira delas, eu quero compartilhar com os irmãos, que é escolher se alegrar apesar das limitações. Essa é a primeira atitude que eu e você podemos ter quando estamos limitados, quando estamos atados. E você pode dizer, poxa, Ricardo, mas como assim se alegrar? Como assim se alegrar numa situação dessas? Talvez o sentimento que a gente pensa que Paulo poderia ter era de reclamar, de questionar a Deus, mas não, muito pelo contrário. Paulo escolheu se alegrar. Isso porque, queridos, a alegria, ela não é um sentimento, mas uma escolha. Por isso que, através, né, da vida de Paulo, a gente pode entender que, ao invés de ficar triste, né, por uma situação que a gente não gostaria de viver, né, a gente pode, então, se alegrar por aquilo que a gente pode fazer. E aqui é meio ambíguo, mas a gente pode entender que Paulo, ele poderia sim estar triste e abatido por aquela situação, mas ao invés dele agir dessa forma, ele escolhe então a se alegrar naquilo que ele poderia fazer. E o que ele poderia fazer mesmo ali, recluso, limitado? Ele poderia escrever as cartas às igrejas. Veja, mesmo ele não podendo viajar para pregar o evangelho, ele não ficou parado. Ele começou a escrever cartas. Porque se ele não poderia, né, estar lá presencialmente para levar a mensagem, algum jeito ele ia dar para que essa mensagem fosse propagada. E aqui vale lembrar, né, que ele escolhe ver a situação dessa forma. Ele escolhe, então, se alegrar nisso. A gente viu no texto que ele diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que eu me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. E aqui Paulo, mesmo nessa situação, ele escolhe estar alegre. E isso é um grande exemplo para mim e para você, não é mesmo? Porque a gente não consegue controlar tudo o que acontece com a gente. As situações que acontecem, talvez, no nosso país, nas questões políticas, econômicas, ou ainda, talvez, no trabalho, ou no ambiente escolar, ou até mesmo dentro da própria família, ou até mesmo situações de saúde, enfim, várias são as situações da vida que nós não podemos controlar e que a gente não tem muito o que fazer. Mas eu e você, nós podemos ajustar as nossas atitudes, agindo com sabedoria, mesmo que a gente esteja numa situação apertada, numa situação inesperada. Talvez você não consiga controlar o que as pessoas pensam a seu respeito, mas você pode controlar aquilo que você pensa sobre os outros. Talvez você não pode saber ou não sabe se você vai ser demitido ou não assim que o ano mudar, mas você pode administrar a sua vida financeira, né, de modo que você possa, então, reservar ali um fundo de emergência. Enfim, a gente não tem controle sobre muitas coisas, mas a gente pode, sim, agir para tentar remediá-las ou tentar contê-las. Por isso, eu quero pensar com você, poxa, nós não podemos gastar o nosso tempo
reclamando das coisas, dizendo, está tudo errado, não era para eu passar por isso, né, ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, reclamando de tudo, mas a gente acaba não fazendo nada. Mas o que eu e você precisamos pensar e precisamos decidir, né, viver em momentos assim, é que, mesmo que as coisas estão acontecendo de uma forma que a gente não quer, nós vamos fazer o melhor que podemos. E sabe, isso me desafia demais, porque eu tenho uma característica de buscar fazer as coisas, né, com excelência, buscar fazer o melhor, e isso muitas vezes cai no perfeccionismo. E de que eu talvez espere que as coisas estejam no melhor momento, de ter a melhor condição para fazer isso, para ter todos os recursos, para estar numa posição para poder realizar, mas isso acaba me limitando. Então, os projetos, os sonhos que às vezes tem no nosso coração não acontecem, não se realizam, porque a gente busca o momento perfeito. Mas muitas vezes, irmãos, esses momentos não acontecem. Então, nós precisamos, sim, agir com aquilo que nós temos, fazendo o melhor para Deus dentro das nossas possibilidades. Isso me lembra muito do que Jesus vai falar em Mateus capítulo 25, onde, naquela parábola, ele diz muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Será que você tem sido fiel no pouco que Deus tem te dado? Às vezes você está, não, mas eu só vou servir a Deus quando essa situação estiver resolvida. Mas eu só vou poder ser um voluntário quando isso acontecer. Mas eu só vou pregar o evangelho a partir do momento que eu souber isso, souber aquilo outro. Irmão, muitas vezes a gente não está na melhor situação, mas nós precisamos agir dentro daquilo que nós podemos. E aqui Paulo estava fazendo isso. Ele resolve que, apesar das limitações, ele iria se alegrar e agir em meio a tudo isso. Então, essa é a primeira atitude que nós podemos fazer quando não podemos fazer nada, é decidirmos nos alegrar e agir, mesmo em meio às limitações. E a segunda atitude que eu quero compartilhar com os irmãos é que nós precisamos focar na gratidão. Veja, o início do texto ele vai dizer isso, né? Filipenses 1, verso 3 e verso 4. Agradeço ao meu Deus toda vez que eu me lembro de vocês. E em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Então veja, quando Paulo se lembrava do povo que vivia lá na cidade de Filipos, ele falava a Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esse povo, muito obrigado por essa igreja, por esses irmãos. E eu não sei se você conhece o nascimento da igreja lá na cidade de Filipos, mas você pode depois dar uma olhadinha na sua Bíblia, lá em Atos capítulo 16, que vai relatar essa história. E você vai ver que Paulo passou por uma das piores humilhações da sua vida naquela cidade. Sabe, a gente... naquele capítulo, em Atos 16, vai ver que Paulo ele foi humilhado em praça pública. Ele teve as suas roupas rasgadas, ele foi deixado ali nu e foi açoitado e preso numa cela. E veja, é um lugar terrível, um dos piores lugares que ele poderia estar. E mesmo lembrando, sabendo que essas coisas aconteceram, Paulo escolhe ser grato. Não por aquilo, mas por aquilo que Deus gerou na cidade de Filipos. A gente pode ver que foi uma das maiores intervenções de Deus registradas na palavra naquela cidade. O momento lá em que Paulo prega o evangelho naquele lugar e funda a igreja de Filipos. E quem sabe eu e você, né, se fôssemos nós passando por aquilo que Paulo estava passando, nós não teríamos talvez um motivo para agradecer a Deus por aquela cidade, por aquela igreja. Porque talvez quando a gente se lembrasse, né, do povo daquela cidade, a gente ia se lembrar muito dessa situação terrível. Mas, ao contrário, Paulo ele nos ensina uma lição preciosa aqui, de que o foco que eu e você precisamos ter é sermos gratos. É sermos gratos. E talvez como ser humano, a gente pensa muito na dor que nós estamos passando, sobre as situações difíceis da nossa vida. Mas Paulo aqui, ele mostra que é possível fazer o contrário.
Que ao invés da gente focar nas feridas, focar naquilo que nos machucou, aquilo que nos magoou, aquilo que as pessoas fizeram contra nós, Paulo focou na poderosa ação de Deus naquele povo, naquela cidade. E a gratidão e a oração, a gente pôde ver que isso, a combinação dessas duas coisas, ser grato e estar sempre diante de Deus em oração, isso pôde repor as energias de Paulo e fazer com que ele estivesse ali firme e forte, mesmo em situações que ele não gostaria de estar vivendo. Veja, quem gostaria de estar vivendo numa prisão como essa, uma prisão romana, onde nem mantimentos ele teria? Ninguém gostaria de estar passando por isso. E ainda assim, nesse ambiente hostil, ele estava dizendo que ele era grato, que ele era alegre, que ele se alegrava quando se lembrava daquele povo e ficava muito feliz diante de Deus e aprendeu a viver contente. Isso, irmãos, a gente pode compreender que o estar na presença de Deus, o viver em oração e viver em gratidão, uma vida grata, é como se fosse um oásis, um lugar de descanso em meio ao deserto da vida, em meio a situações tensas e complicadas. Por isso, eu quero te incentivar, querido, a ser grato ao Senhor. Que se você está aqui me ouvindo e assistindo esse vídeo, é porque você está vivo. E se você está vivo, é graças ao Senhor, porque Ele tem sustentado você, tem te dado força, vigor, te dá acesso a essa mensagem. O Senhor é quem tem nos sustentado. E esse é um momento muito importante, e eu quero que talvez você pare agora para poder reavaliar os seus valores. Às vezes, irmãos, nós precisamos, muitas vezes, perder algumas coisas para enxergar novamente o que realmente tem valor na nossa vida. Quantas vezes, passamos por momentos de dificuldade, momentos de perda, para que possamos realmente enxergar aquilo que é importante. E eu te desafio agora você a olhar ao seu redor, pelo que você é grato. Talvez a gente pense que nós somos gratos só pelos bens que Deus nos dá, ou pelas conquistas que temos, mas não. Há muitos outros motivos para sermos gratos. Talvez você está vendo esse vídeo perto de algum membro da sua família, e aí você pode ser grato por essa pessoa. Ou ainda você se lembre de algum amigo que é muito especial para você, e você pode sim ser grato por ela. Talvez você está no seu trabalho, ouvindo essa mensagem, e você pode ser grato por ele, porque é por meio do trabalho, por meio deste lugar onde você está trabalhando, é que Deus tem dado o sustento para você e para a sua casa. Às vezes a gente foca muito naquilo que é problema, nas situações difíceis, talvez nós focamos num problema familiar e esquecemos das coisas que não são problema. Às vezes a gente foca no problema que tem no trabalho, nas discordâncias, nos atritos, mas esquecemos do quão esse trabalho é abençoador para nós. Às vezes nós focamos naquilo que nós não temos, mas esquecemos daquilo que nós já temos. Irmãos, nós temos muitos motivos para sermos gratos. Muitos motivos. Por isso, eu quero te encorajar a você a olhar para o seu redor. E nesse momento agora, mesmo assim, talvez você não possa falar alta e em voz alta aí onde você está, por conta do ambiente, talvez de trabalho que você esteja, mas dentro do seu coração, agradeça ao Senhor. Dentro do seu coração agora, bendiga ao Senhor por aquilo que você tem, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu ambiente escolar, escola, faculdade, enfim. Tudo isso é dádiva de Deus para você. Nós precisamos aprender uma vida grata. E por último, a terceira atitude que Paulo nos ensina com essa situação é que nós precisamos cooperar uns com os outros. E talvez as maiores e mais valiosas coisas da vida, e que muitas vezes nós desprezamos, são os nossos relacionamentos, são as pessoas. São aquelas pessoas que nos machucam, mas também é por meio delas que somos curados pelo Senhor. Irmão, ninguém consegue viver sozinho. Não dá para viver uma vida cristã isolado, sem ter comunhão, sem partilhar da fé. Ninguém existe sozinho.
Muitas vezes, e infelizmente, quando a gente está com a nossa vida tudo dando certo, a nossa conta bancária cheia, e as coisas estão acontecendo tudo do jeito que a gente quer, a gente acha que é independente, a gente acha que é autossuficiente, e acaba se esquecendo uns dos outros. E é por isso que, quando a gente vive um momento em que as coisas não dão certo, onde a gente está num lugar que a gente não gosta, a gente vê realmente que o que importa é ser fiel ao Senhor e a gente construir relacionamentos saudáveis. E é por isso que Paulo vai dizer ali em Filipenses, no capítulo 1, versos 5 e 6, que é por causa da cooperação de que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe, Paulo era muito grato aos irmãos porque é por causa da igreja de Filipos, que estava contribuindo financeiramente com Paulo, é que ele poderia estar sendo sustentado. Mas veja, ele fala que não é por causa dele, não era uma ajuda dada a ele, mas esses irmãos estavam cooperando com o Evangelho. Ou seja, Paulo estava dizendo aqui que esse recurso que ele estava recebendo, essa ajuda que ele estava recebendo, ele não era só para ele, mas era também para outras pessoas. Já que, enquanto Paulo estava vivo e estava sendo cuidado, ele poderia estar escrevendo essas cartas. Irmãos, essa carta chegou para mim e para você. Nós temos acesso aos escritos de Paulo hoje. Irmãos, talvez se aqueles irmãos lá na cidade de Filipos não tivessem ajudado Paulo nessa situação, Paulo teria morrido antes e não teria escrito boa parte daquilo que a gente chama de Novo Testamento. 2/3 do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então nós temos que também ser muito gratos a esses irmãos que ajudaram este irmão, mas aprender com isso. Aprender que nós também precisamos uns dos outros e nós devemos também ser auxílio uns dos outros. Por isso, irmão, mesmo que seja pequena, não despreze a ajuda que você pode dar a alguém. Sempre, óbvio, a gente busca dar o melhor para cooperar uns com os outros, mas nunca a gente pode pensar que é pouco. Ah, mas eu vou ser voluntário só uma vez por mês ali na igreja. Irmão, se é isso que é o seu melhor, que é o que você pode entregar, irmão, faça isso com alegria no seu coração, porque você está contribuindo não para a igreja, mas contribuindo para que o Evangelho seja propagado. Você está contribuindo para que a mensagem de Jesus continue sendo propagada e vidas sejam transformadas. Isso é o que eu fico apaixonado no voluntariado. É porque, às vezes, a gente fala assim, poxa, mas é tão pouco, é algumas horinhas ali que eu vou dedicar durante a semana para fazer isso. É, irmão, mas isso é o que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E nós estamos contribuindo para isso. E não só no voluntariado, mas tantos outros tipos de ajuda. Sabe, muitas vezes a gente tem visto as pessoas procurando o propósito de suas vidas, mas, irmão, deixa eu te contar uma coisa. O meu propósito e o seu propósito é vivermos uma vida uns aos outros. É sermos auxílio uns aos outros. É cooperarmos para que outras pessoas cresçam também. Seja ensinando uma criança a ler, ou seja, contando o testemunho da sua vida, da transformação que Deus tem feito na sua vida. Enfim, qualquer coisa que talvez você pense que é mínima, mas isso pode fazer uma diferença gigantesca na vida das pessoas. Por isso, querido, eu quero que você tire o pensamento aí de que você não tem nada para cooperar com o crescimento das pessoas, que você não tem nada para cooperar com o reino de Deus. Muito pelo contrário. Todos nós estamos crescendo, amadurecendo, sendo construídos dia a dia no Senhor. Ninguém sabe tudo. Todos nós precisamos melhorar. E, muito provavelmente, aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem depositado no seu coração, pode ajudar outras pessoas a crescerem. E eu quero te desafiar a pensar sobre isso. Como você pode colaborar para que outra pessoa cresça? Como você pode contribuir para que a mensagem do Evangelho seja propagada? Como você pode fazer ali, seja com o seu tempo, seja com os seus recursos, enfim, como você pode fazer para contribuir com a vida uns aos outros?
Sabe, pensando nessas 3 atitudes, vale sempre lembrar que, realmente, nós precisamos ser transformados pela mensagem do Senhor, a mensagem do Evangelho. Em meio a circunstâncias que são adversas, circunstâncias que às vezes nos deixam temerosos, nós podemos ter sim essas 3 atitudes. Uma atitude de alegria e ação, mesmo às limitações. Uma atitude, sim, de focar naquilo que é importante, que é ser grato ao Senhor. E aí sim, contribuir e cooperar uns com os outros. Eu quero convidar você a orar juntamente comigo. E nós entregarmos este tempo ao Senhor. E quem sabe você tomar uma atitude, uma decisão na sua vida hoje. Que apesar de uma situação limitante que você está vivendo, o que você pode fazer quando não se pode fazer nada? Pelo menos essas 3 atitudes precisam estar presentes em nós, filhos de Deus, cristãos, embaixadores do reino do Senhor. Eu quero orar com você, amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo, onde o Senhor nos dá a oportunidade de, ó Deus, meditarmos na sua palavra, e a gente ora, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Deus, para entendermos que, apesar das circunstâncias limitantes que vivemos, a Deus, o Senhor nos encoraja a tomarmos uma atitude, a sermos proativos, Deus, em fazermos, Senhor, com alegria e ainda assim agirmos dentro daquilo que podemos fazer. Deus, nós queremos também, Senhor, que o nosso olhar possa estar focado naquilo que nós podemos ser gratos. A Deus, desvia o nosso olhar dos problemas e das circunstâncias, mas que possamos olhar para aquilo que nós podemos ser gratos ao Senhor. E que haja gratidão no nosso coração, gera isso de modo genuíno dentro de nós. A Deus, para que possamos também colaborar e contribuir uns com os outros. Ó Deus, partilhar, Deus, de uma vida uns aos outros. Ó Deus, nós sabemos que somos chamados a essa fé, ó Deus, essa fé cristã genuína, ó Deus, de vivermos uma vida, Senhor, que ela é uns aos outros, por isso nos ajuda nisso, no nome de Jesus. Pai, que essa palavra abençoe o nosso coração, mas também abençoe o coração de outras pessoas. É nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. E tem como você já iniciar isso. Tem como você já contribuir e colaborar para que mais uma pessoa seja abençoada. E como fazer isso? Compartilhando essa transmissão. Compartilhando essa palavra que se abençoou o seu coração e você sabe que pode abençoar o coração de outra pessoa, então compartilhe essa transmissão. Compartilhe este vídeo para que essa mensagem ela possa ser alcançada para ainda mais pessoas. Amém? E eu quero te encontrar, então, no nosso encontro do fim de semana, no culto da juventude ou nos cultos de domingo, para celebrarmos ao Senhor juntos aqui neste lugar. Amém? Querido, uma ótima semana, que Deus continue te abençoando. Graça e paz.